Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Piloto, seu ponto de encontro sobre o mundo dos negócios e da cultura automotiva. Gustavão, e aí, como é que estamos para hoje? Boa noite, Lucas. Hoje estamos aqui com o chefe da oficina, o Alan Vanzella. Vai contar um pouco de toda a experiência dele na oficina, né? Todos os perrengues que ele já passou. Vai tirar algumas dúvidas nossas do motor, né? Hoje tem assunto... Hoje tem assunto técnico tem aí pra galera. Técnico. Show de bola. Então esse episódio, pessoal, é mais dedicado aí para a parte técnica, que é um assunto extremamente importante, né? A gente fala muito de peças, do produto do carro, mas é importante a gente conhecer um pouquinho também sobre essas partes técnicas. E para isso, a gente trouxe esse cara aí. Quer falar um pouquinho antes da gente passar a palavra para ele? Eu acho que é importante que o currículo é extenso, né? Vou apresentar um pouco, então, o Alan ali, né? O Alan já trabalha... Depois ele fala a quantidade de anos, né? Mas eu já conheço ele há bastante tempo, então ele tem uma larga experiência na Fiat, né? Agora está agregando junto a Jeep para ele, então... mas vou deixar mais ele falar ali, ele se apresentar, que ele tem muito mais conhecimento técnico do que eu. Só lembrando antes, pessoal, esse programa é apoiado pela Atitude Vídeo Produtora, então são os responsáveis aí por dar a cara para o nosso programa, é o Luciano, o Brunão lá, a equipe, os caras são fera. Pessoal, venham conhecer que vale muito a pena. E também pela Start Sublimação, é a Adriana lá, responsável por fazer essas canequinhas aqui, por fazer as nossas camisas. Também é extremamente profissional. A gente está deixando os contatos na tela aí para que vocês possam estar... Sigam eles lá nas redes sociais, né? É importante, importante. Não só eles e nós também, Nós né? também, não adianta né? só me seguir no YouTube, não seguir lá no Instagram, Tem que ser né? nós também, né? Agora sim, seja muito bem-vindo, senhor Alan Vanzella. Muito obrigado, é um prazer estar aqui nesse projeto e vim participar aqui, né? Contar um pouco da minha história, tirar umas dúvidas do pessoal e tentar aí trocar uma ideia, um bate-papo, né? Coisa Mas boa. ajudar as pessoas no dia a dia das oficinas e tentar passar um pouquinho da nossa experiência de vida, né? Umas histórias engraçadas, quem sabe, né? Mas... tirar algumas dúvidas que o pessoal tem sobre motores, né? Então, com certeza, né? Com certeza. Essa é a ideia. muito Não é, obrigado a gente não quer treinar nenhum mecânico aqui, né? Mas é dar uma pincelar algumas coisas que tu, né, com o teu conhecimento, tu passa no teu dia a dia ali. Claro. Então tu vai poder nos ajudar bastante. Até porque o tempo é curto, né? Então a gente não consegue ensinar ninguém, mas pelo menos dar um norte, né? Quem sabe pra alguém que tá com dúvida em casa, né? Show de Ou bola. de uma oficina, né? Mas muito obrigado pelo convite. Capaz, a gente que agradece aí, obrigado muito por ter vindo, por ter aceitado aí esse desafio junto com nós, né? Porque também é tudo novo pra nós aqui. Nós a gente também. não é apresentador, a gente tá só se envolvendo Sim, nesse Tem meio. um pouco, com fica certeza. nervoso É, aqui, a gente não Mas tá é pra acostumado, tentar né? vender a melhor ideia pra vocês aí, pessoal, pra que a gente consiga ter sempre uma interação no mundo automotivo, que é uma coisa que a gente sentiu falta, não conseguia buscar em outros canais, e a gente, vamos se arriscar, vamos se aventurar e vamos mergulhar nesse mundo. Vamos fazer uma coisa diferente. Tentar fazer algo diferente. E Alan, queria que tu começasse aí explicando o que te fez começar nesse mundo aí de mecânica, meter a mão na graxa mesmo. Bom, Lucas, foi bem por acaso. Eu estudei mecânica industrial toda a minha juventude. Meu pai é metalúrgico, então ele me deu o norte para seguir o caminho dele, natural. Me pagou alguns cursos de Senai, né, de usinagem, e daí eu consegui uma bolsa num Senai lá em São Leopoldo, CETEMP, e eu fiz um curso técnico daí, gratuito, por ser bolsista, e eu me formei técnico em mecânica de precisão. Só que isso é voltado para a indústria, totalmente indústria. Torno, CNC, fresa, retífica, desenhos técnicos, então não englobava nenhum momento automotivo. Só que eu precisava de um estágio para me formar no curso. E, por acaso, surgiu um estágio numa concessionária, que era a Ritmo Veículos. Hoje ela nem existe mais, já veio a fechar, mas o Senai aprovou o meu estágio na concessionária, mesmo não sendo bem da área, mas eu tive que colocar no relatório que tinha ênfase em metrologia, dimensionamento de motores, então foi aprovado. E quando eu fiz o meu estágio, eu já trabalhei colocando toda a parte de auxiliar mecânico ali, e o professor que me avaliou, ele me perguntou:
tu gostaria de continuar aqui ou tu quer voltar para a indústria? Porque eu não quero te influenciar, mas esse ambiente aqui, se tu gosta, é o paraíso. É silencioso, é limpo, é técnico. Eu acho que na indústria tu não ia sair tão bem. E eu ouvi o conselho dele e enganjei na oficina da concessionária. E isso já se faz 17 anos. Então, Pouco tempo. pouco Pouco tempo, tempo, né? né? Tu começou como auxiliar de mecânica. Eu comecei como estagiário de mecânica, mas logo em seguida a Ritmo ela tinha divisões de níveis. Então, tu tinha auxiliar, mecânico 3, 2 e 1, depois tu tinha eletricistas, tu tinha acessórios, depois técnicos. E chefe de oficina. Então eu comecei de estagiário, já na hora de migrar para auxiliar, eu já pulei para mecânico, porque eu era devorador de colegas ali, eu queria aprender tudo, porque eu tinha um projeto, naquela época, de sugar todo mundo e botar a minha oficina. Eu não queria ficar muito tempo na concessionária. Eu queria aprender tudo com o pessoal e botar mesmo uma oficina para mim. Só que depois eu conto o final da história. Não foi bem assim, né? Sim, sim. Eu aprendi muito com os colegas, porque eu tinha essa gana de querer sair logo e ter minha oficina. Então eu aprendi acessórios, aprendi elétrica, aprendi mecânica, aprendi a trocar correia, embreagem, tudo na época ainda do estágio. Então quando fui efetivado, eu já pulei para o nível de mecânico. A empresa também precisava na época, tinha essa vaga aberta. Depois já fui para eletricista, porque eu sempre tive uma afinidade, eu gosto de elétrica, gosto de acessórios, então eles me colocaram para aprender com eletricista e eu me formei eletricista dentro da empresa. E depois disso já virei técnico da fábrica, daí fiz um curso na fábrica lá em Minas. Isso tudo na Fiat, né? Então na época só tinha Fiat no grupo Ritmo. E a gente, depois que retornou do treinamento em Minas, como técnico formado pela fábrica, daí eu virei chefe de oficina. Isso eu era novo. Eu acho que eu tinha 22 para 23 anos no máximo. Isso fazem quantos anos, mais ou menos, Alan? Eu me formei técnico na montadora, se eu não me engano, em 2013. 2013. Se eu não me engano. E esse crescimento que tu teve dentro da concessionária, foi só por tu foi atrás ali, estudando, pegando conhecimento do colega, ou tem treinamento que a concessionária passa e faz para até pro pessoal que está nos assistindo entender como é que é o crescimento dentro, né? Teve as duas coisas. Eu treinei com a montadora bastante recursos de treinamento que eram disponibilizados. Então, a gente tinha uma cartilha para seguir, para se formar os níveis, né, de técnico. E também, por ter o meu projeto de ser independente, eu também ia nos colegas de outros setores para garimpar informação, para poder ser completo na minha oficina. Mas, em 2015, a concessionária fechou. E daí eu botei o projeto da oficina em prática. Achei que seria um bom pontapé. E eu startei minha oficina. E isso em Esteio. Eu sou natural de Esteio. E eu quebrei a minha cara. Porque eu achava que ser um ótimo mecânico ou um bom eletricista seria o suficiente para ter uma oficina. Eu acho que isso é o erro de muitas pessoas. Mas eu não sabia de administração, eu não entendi de peças, eu não entendi de margens, eu não entendia da parte financeira, de máquinas de cartão, alvará, todas essas questões. E isso eu fui pego de surpresa e eu vi que eu não estava preparado. Eu precisava estudar mais. Paralelo a isso, eu fazia engenharia mecânica na Unicinos. E eu tranquei a faculdade de engenharia mecânica porque eu não conseguia ver um fim dessa profissão. Estava muito caro para mim manter as cadeiras. E daí eu migrei para administração. Show Daí de eu bola. me formei em processos gerenciais, porque eu vi que eu precisava aprender também essa parte de gestão de oficina, porque não basta tu saber mexer no carro, tu tem que saber mexer no caixa da oficina. Fazer a gestão, né? Exatamente. principalmente. E E é um daí- aprendizado, né? Exatamente. E daí, nesse meio tempo, nessa turbulência de não conseguir alavancar minha oficina, eu recebi um convite para voltar para uma oficina, uma Bosch Car Service que iria abrir aqui em Canoas. E eu resolvi fechar minha oficina e ir para essa oficina de um Sim. proprietário, né? E voltar a ser funcionário. E foi a melhor decisão,
porque daí naquela oficina era uma oficina pequena de início, ela não tinha história, ela já ia iniciar comigo ali, então ali eu pude aprender daí com as pessoas das peças, consegui aprender a questão de atendimento, consegui aprender como é que funcionam as margens de lucro, quanto de porcentagem tu bota em cima da peça, em cima da mão de obra. Isso foi muito bom. Mas tu me pergunta hoje se eu gostaria de ter uma minha oficina? Não mais. Hoje tu é um bom técnico. Eu sou um técnico e tu gosta da parte e técnica mesmo. eu né? me considero um bom funcionário. Show Porque de os bola. riscos do autônomo são muito interessantes. Sim. Para muitas pessoas são muito valiosos, lucrativos, mas para mim, Alan, não gostei. Eu não gostei de viver nesse risco do incerto. Entendi. Eu prefiro me formar e crescer numa empresa do que ficar à mercê do incerto dos clientes me procurarem. E tu sabe que tocou num ponto bem importante, né? Porque muitas vezes o sonho de quem está ingressando nesse meio, né? E eu não digo nem só nesse meio, mas, pô, tu inicia numa empresa fazendo algo novo e a primeira coisa que tu pensa, eu quero trabalhar para mim. E aí tu conhece o produto, mas não te capacita com o que é necessário para fazer a administração do negócio, né? E isso acaba derrubando muitos sonhos, mas que bom que serviu de aprendizado para ti, né? Sim, com certeza. E ainda eu acredito que hoje, principalmente no nosso cenário atual, as oficinas independentes, elas acabam ficando um pouco atrasadas nas tecnologias. E isso prejudica bastante na questão de desenvolvimento de diagnósticos, entender de produto. Às vezes as pessoas até indicam para os clientes deles más práticas, porque acreditar que o do carro anterior era assim, e realmente eles estavam certos, mas o carro moderno não é mais assim. Então hoje eu vejo muito isso na concessionária. Tenho muito cliente retornando com dúvidas, porque foi mal informado, mas não foi por maldade, foi por falta de conhecimento mesmo, porque é muito limitado o recurso que vai para quem é independente. Entendi. Hoje as montadoras estão blindando muito a informação. E até eu acho que a própria falta de recurso, né? Porque tu começa com um capital menor do que uma concessionária ou, enfim, uma oficina de grande porte, então acaba faltando um pouco de recurso. Da aparelhagem, né? É muito caro para tu ter todos os, que nem o Ala falou ali, a questão de cada carro tem a sua particularidade ali, então tu ter equipamentos para atender a gama toda no mercado. Sim, no mercado então numa marca tu consegue ter ali específico, né? Exatamente. E Alan, vamos agora entrar numa parte técnica, já que a gente tá com um cara técnico, a gente tem que começar a falar. O que tu me conta aí, falando das tuas marcas aí de Fiat e Jeep, sobre uma peça, cara, que com certeza quem teve um carro nesse período aí se incomodou um pouquinho, que foi o trocador de calor da Jeep Renegade Compass. E nas Toros eu acho que também eventualmente dava um problema, mas não foi tanto. Nos conta um pouquinho o que era esse problema, o que ocasionava esse problema e como é feita a solução disso, né? Tá, assim, ó. É muito importante a gente deixar bem claro que na Fiat nós temos um índice baixíssimo. É muito mais Jeep do que Fiat. Aconteceu casos de Fiats, mas externos, não na concessionária. Clientes que já não estavam mais frequentando a concessionária. Na nossa rotina de clientes que frequentavam as revisões ainda periódica, nós não tivemos nenhum caso. Só tivemos um caso de um carro que veio de fora, de outro estado, que estava na condição de revenda e que a pessoa não tinha uma manutenção preventiva. Mas o que ocasiona isso? O que ocasionava era que o aditivo de arrefecimento, em contato com o material do bloco do motor, daqueles modelos, o motor é torque, mais especificadamente, ele reagia e oxidava as paredes do motor. Então, fazia com que o líquido ficava comprometido e ficava muito alcalino e muito corrosivo. E o trocador de calor, ele ainda é, porque ele ainda é a mesma peça aplicada até nos carros de hoje. Ele era a parte mais frágil do sistema. Então ele acabava corroendo, furando e trocando o óleo pelo fluido e permitindo que entrasse dentro da caixa de câmbio. Câmbio automático. Então fazia aquele estrago catastrófico e que muitas vezes tinha que trocar até o próprio câmbio, porque não tinha como fazer mais reparo. Mas ele era causado pelo aditivo e não pelo trocador. O trocador não é o vilão, ele é a vítima. Ele sempre estragou por ser vítima. Tanto que a fábrica
Fiat, Jeep, Stellantis, eles não trocaram o modelo de trocador de calor. Ainda é aplicada a mesma peça, a mesma numeração, porque hoje os motores já estão evoluídos para blocos de alumínio, onde o aditivo ele dura 10 anos agora, o período de troca recomendado, e não tem mais oxidação. Então não existe mais contato com material ferroso no fluido, e o trocador de calor então não sofre mais com essa questão de degradação. Então, ficou hoje resolvido essa questão 100%. Nenhum Jeep hoje, nem Renegade, nem Compass, e nem Toro, que possa ter a fama de ter esse problema, tem hoje o risco de dar o furo e trocar o óleo. Mas os clientes ainda vêm muito com essa dúvida. A gente tem que responder a cada 2, 3 dias para algum cliente. Isso é essa questão. Hein, Ala, e pro público que está assistindo aqui, tem um Toro, tem um Renegade, qual é o indício ali que ele consegue ver para saber, meu carro está com esse problema? Onde que ele consegue enxergar que ele vai estar, que, é né, que já está comprometido o sistema? Né? E ou se não, para o cliente que está pensando em comprar um Toro, um Renegade, qual é a primeira dica que tu dá? Porque se ele não tiver o histórico do carro, né? O que é a primeira, para ficar tranquilo, para dizer, não, comprei o carro, quero ficar tranquilo. Sim. Agora. É muito boa a colocação do Gustavo. Isso nós estamos falando do usado, né? Isso, do só usado. Se a pessoa comprar, não fala de Jeep, porque a Fiat... vamos falar dos dois, não tem problema, dá para fazer dos dois jeitos. A recomendação que a gente faz é que o cliente comprou o carro, vá numa oficina e faça uma verificação de líquido de arrefecimento, não saia trocando, mas verifique como é que está o estado dele, a coloração. O reservatório de expansão ele ajuda a entregar a história daquele motor, se ele está limpo, se ele não está com um aspecto escurecido, com uma mancha escura ao redor do nível da água somente. Então isso é um indício que ele teve um período da vida dele com um aditivo ruim naquele sistema. Então o aditivo que está no motor ele pode estar bom, mas o reservatório vai mostrar que em algum momento passou aditivo comprometido naquele reservatório. Então o que a gente recomenda? Se a pessoa comprou o carro com histórico e tem a troca de fluido a cada 2 anos, a gente recomenda manter esse período, a cada 2 anos. Se a pessoa comprou o carro sem saber de quem era, ou se a pessoa tem algum carimbo, alguma marca que foi trocado, a gente tem que analisar, ou pedir para o mecânico da confiança da pessoa analisar, e se for constatado que está desse jeito, que está com marcas de mau uso da parte da manutenção, negligência, né? A gente aconselha a pessoa a comprar aquele kit de eliminação do trocador de calor. Para poder preservar a caixa de câmbio. Porque, com certeza, aquele trocador está sofrendo e logo vai vir a romper. Então, a gente indica... Existe no mercado paralelo kits já de adaptação para eliminar o trocador e botar um intercooler de óleo junto ao radiador do motor, para o óleo do câmbio. Isso é interessante de comentar, continuar tendo a refrigeração, porque é importante, não basta só eliminar. Tu tocou num ponto bem importante, né? Houve a evolução por parte da fábrica de fazer a correção, mas para pessoas que já têm o veículo e possuem, hoje então o mercado externo ele oferece essa possibilidade. Criar uma solução paliativa que tem um valor agregado, não vou mentir que é barato, eu acredito que bem feito seja até um valor relativamente alto, mas se a pessoa está disposta a ficar com o carro, gostou do carro que comprou usado, eu acho que vale a pena investir. Daí eles instalam um intercooler de óleo na frente do radiador junto com o ar-condicionado ali, e daí só refrigera o óleo do câmbio e a parte da água é isolada do trocador e fica circulando o aditivo somente no motor mesmo. Então é a solução definitiva, funciona. A gente tem visto no lado da Fiat, Argo, Cronos, algumas Toros que são mais antigas, que as pessoas acabaram comprando de lojas e que já chegam para nós fazer revisão, assim, fazer manutenções, e tem esse kit instalado já, e as pessoas às vezes nem sabem que tem. O antigo proprietário que instalou e o carro não dá indício nenhum. Então é muito, muito bom esse kit.
Eu indico, acho que vale muito a pena. Show. E com a chegada dos motores turbo aí, dando um exemplo aí do próprio T270, né? O que que houve de mudança para vocês aí? Até para o teu time, né? Teu time da oficina aí, Sim, vocês tiveram que se capacitar bastante, né? drasticamente. Até acho que o óleo, né? É bom falar também que é diferente também, né? Do turbo, né? Isso é uma questão ainda que nós concessionários já estamos bem adaptados. No começo foi um pouco desafiador, mas hoje a gente já está bem preparado, tem bastante treinamentos, já conseguimos ter tempo E de o que que mercado. mudou, assim, dos motores, com a chegada dos motores turbo, falando mais tecnicamente mesmo para o pessoal das oficinas, o que que mudou do motor turbo para o motor que a gente utilizava antes e quais as correções que foram feitas? Bom, basicamente, vamos falar das duas marcas. Da Fiat, mudou drasticamente. Nós tínhamos antes motores Fire e motor e-torque, na grande maioria dos carros. Todos os motores voltados para economia. Nenhum entregava performance e tecnologia dos anos 2000 ou no máximo 2011, que era o e-torque. E o e-torque até tinha uma curiosidade que todo mundo vem falar, o e-torque tem um consumo excessivo, né? Então era um motor o que 1.8 também tem o uma... pessoal reclamava muito que... Ele tinha uma fama de ser gastador, mas ainda assim, por conjunto dele não era tanto. Se tu olhar a tabela de concorrente, ele não era tão gastador, mas ele ainda era muito gastador. Então o turbo na Fiat ele veio para virar a chave. Ele virou a chave completamente. Ele veio trazendo muita performance. A economia, as pessoas ficaram um pouco surpresas no começo porque não era a que eles estavam acostumados. E realmente o T200 em relação a um Drive 1.3, ele tem um consumo urbano um pouco acentuado. E um pouco acentuado que tu fala é, assim, abrindo abertamente para o público, é em média de quê? Uns Porque dois. ele entrega performance, né? É que a pessoa também, ela muda um pouco o público que está Questão de pé e comprando. tudo mais, né? Exatamente. Claro. Mas em média, 2 km por litro a mais. Em média. Entendi. Vamos botar pessoas que usam para ir trabalhar diariamente. É 2 km a Vai mais. variar muito do motorista. Exatamente. E Mas até tu esse ganha. ponto que tocou também Pode falar. é sobre o próprio combustível, né? O quanto isso Sim. afeta o combustível, porque a gente fala muito, né, sobre o produto também, mas tem a parte dos combustíveis que ela é extremamente importante com no certeza. consumo do carro, né? Só para nós finalizar a média, tu ganha na rodovia. O turbo ele se transforma no rodoviário. Um carro drive aspirado que faria na estrada 15 km por litro, com a carroceria do modelo, com o mesmo modelo de carroceria, ele faz tranquilamente 18 com o motor turbo. Então ele tem uma economia na estrada muito superior. E ainda assim uma performance excelente. Mas o combustível, como tu comentou, é muito importante. O motor aspirado, por ter uma tecnologia de injeção indireta, ele tolerava melhor combustível adulterado, combustível com sujeira, com impureza, com água. Às vezes não é nem adulteração de posto, às vezes é mau cuidado mesmo do posto em preservar o tanque. Não ter uma manutenção no manutenção. tanque. Então tanque, às né? vezes entra impureza no combustível que nem foi colocado propositalmente, mas entrou porque teve uma negligência. E o motor convencional, o motor aspirado, ele tolera melhor essa impureza. E o motor turbo com injeção direta, que é o caso dos nossos 2 motores que a gente está trabalhando hoje, eles não toleram. Então a gente tem um índice de quebra de motores, problemas de bomba de alta, problemas de bico muito acentuado. Pois é, o bico injetor é um ponto importante também, né? A Ele é gente muito vai fraco. falando e vai lembrando dos É assuntos muito aí, né? assunto. É muito Tem assunto. bastante assunto, né? Mas os bicos injetores também é algo que teve um período, né? Principalmente na Toro 1.8, se eu não me engano, que ele costumava dar um pouquinho de... incomodava um pouquinho, né? Uhum. Na Toro 1.3. Ele foi que mais teve assim uma venda acentuada de carros e consequentemente demonstrou mais repetições de problemas. A gente pegou bastante troca de injetores porque eles não têm manutenção. A pressão de trabalho é tão alta que não existe máquina hoje que limpe esses bicos. Diferente de um bico de injeção indireta, convencional,
que tem milhares de modelos de máquinas que desde muito antigamente já limpam esses bicos, conseguem muitas vezes recuperar. E hoje os bicos de injeção direta não tem máquina que consiga limpar. O máximo que existe é produtos químicos que se coloca via tanque do próprio carro e fazer com que o próprio motor pressurize e tente limpar esse bico. Muitas vezes acerta, muitas vezes a impureza está no início e consegue o carro mesmo expulsar com esses produtos químicos. Mas tem vezes que não tem como, já está muito trancado ali e só substituindo o injetor mesmo. E aí troca só os injetores ou é necessário muitas vezes trocar a bomba também? É avaliado, isso é avaliado. A gente tem que entender em que situação que ocorreu, como que estava o carro naquele momento, e a bomba, os injetores, o rail, que é a flauta onde pressuriza-se o combustível até o injetor, tem sensores. E esses sensores eles vão disparar defeitos, informando em que momento que deu o pico do problema. Então a gente consegue avaliar a partir do scanner o que tem que trocar. Se é só os injetores, se é a bomba junto, se é a bomba do tanque também. Inclusive tem casos que a gente tem que trocar até os canos. Te vê que é muito mais complexo, né? A gente acha, vou só botar um combustível aqui que é mais barato. Exatamente. E o A gente transtorno acha que que vai gera, ali, né? eu vou ligar meu carro ali, não sabe nem todo o circuito que tem para fazer Exato. a engrenagem funcionar. E hoje, até fazendo um comparativo, né? Hoje esse circuito ele é muito rápido e muito dinâmico. Mas tu pega os anos 90, que tu tinha os carros a álcool, puxar o afogador, ficar lá no frio esperando. Cara, aí tu vê o quanto evoluiu a parte mecânica mesmo, né? O quanto os certeza. veículos evoluíram nesse Para período nós foi um até agora, desafio né? muito grande no começo, porque a gente estava trabalhando com um injetor que trabalhava a 4 bar e meio no máximo, e estamos hoje trabalhando com injetores que trabalham com 200 bar. Então, é muito desafiador a virada de chave para o mecânico, porque é outro pensamento. E a gente tá indo para uma outra mudança, né? E até eu aproveito para te questionar aí como é que tu tá junto com a equipe, como vocês estão se preparando para a chegada dos veículos híbridos e dos veículos elétricos. Como que hoje está a preparação aí do teu time e tua mesmo, né? Questão de capacitação aí. A gente está começando, né? A Fiat, ela demorou um pouquinho para entrar no mercado dos eletrificados, né? Mas agora está começando a vir. A gente está recebendo treinamentos da montadora periodicamente. É muita novidade, até mesmo para a própria Stellantis. Então acaba tendo bastante atualizações de métodos de reparo, porque o carro está sendo lançado, mas ainda assim eles estão trabalhando em melhorias. Então essas melhorias também elas vêm para nós em forma de campanhas, em forma de informativos. Então a gente tem que aprender cada semana algo novo, porque os carros estão vindo cada vez mais complexos. Tu acha que hoje o mecânico ele tá deixando um pouco de ser mecânico, está se tornando mais um mecatrônico do que outra coisa com a chegada dos elétricos? Com certeza. Mas eu acredito que mais na parte da concessionária. Na parte da mecânica individual, na mecânica de fora, eu acredito que ainda vai ter mais dificuldade, porque as montadoras elas conseguiram perceber que o mercado se equalizou durante um período. A reparação individual ela conseguiu melhorar muito com ferramentais, com internet, com pesquisas, e começaram a ficar igual a gente. O problema foi que as fábricas começaram a perder clientes para os reparadores de rua. Então eles tiveram que correr atrás para blindar os softwares dos aparelhos de diagnósticos externos para não conseguir fazer certos recursos. Então, eu acho que eles vão ter muito mais dificuldade, porque cada dia os softwares estão cada vez menos úteis para certas funções dos carros. A gente percebe muito isso, porque a gente recebe muito reparador externo que ainda nos pede ajuda, desesperado muitas vezes, porque o seu scanner caríssimo não consegue codificar uma simples chave. Mas isso é um recurso da própria montadora. Hoje tu acha Isso. que 100% das montadoras estão se blindando Com certeza, nesse é uma formato? corrida. É uma corrida bem nítida, que é com reparadores externos, com fábricas de scanners, com fábricas
mandando as concessionárias atualizarem seus aparelhos para não conseguir ter essa divisão de serviço. Então, os elétricos eletrificados, eu acredito que eles vão ficar cada vez mais nas concessionárias, porque é muita tecnologia. A gente mesmo, na concessionária, às vezes tem dificuldade em certos diagnósticos, porque ainda assim não deu tempo da montadora mandar para nós o pacote de atualização que o scanner precisa e o carro já está sendo vendido com essa tecnologia. Então imagina ir para um reparador Para um externo. reparador externo, né? É muito mais complicado o É recurso, praticamente né? impossível. Muito mais difícil. Então a gente vai ter bastante trabalho nessa parte, porque os carros eletrificados eles vão acabar ficando mais na concessionária. E mudou, assim, de fato, falando como totalmente leigo na parte técnica, de fato, eu não conheço muito aí. O Gustavo tem muito mais conhecimento nessa parte do que eu. Mas o que tu nota que foi o mais impactante, assim, comparando um motor 100% elétrico de um motor híbrido, assim? O que vocês estão notando de tão grande essa diferença para a questão de reparação mesmo, assim? Tu acha que na parte elétrica, cara, esse negócio é 100% elétrico, não tenho nada de mecânica aqui. Eu digo mecânica fazer alguns ajustes e Sim. tal, algumas coisas que hoje o mercado externo consegue atender. Tu acha que 100% dos carros elétricos eles vão ficar meio reféns das concessionárias? Ou no futuro, aí, um futuro próximo, né, porque já é uma realidade, as oficinas mecânicas externas elas também vão ter essa capacidade de estar atendendo? Eu acredito que o 100% elétrico ele é um desafio para todos, porque ele requer muitas normas, muitos cuidados. Então, ele é robusto a parte da energia e ele requer pessoas muito treinadas. E o híbrido, ele já é um pouco mais leve a questão da energia. Ele não tem altíssimas tensões, ele não tem grandes baterias e nem motores com potências absurdas. Então, eu acredito que vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil ter uma troca de componentes na rua, no futuro, de híbridos. Mas de 100% elétrico, acredito que seja bem difícil. Eles vão tentar, com certeza, né? As pessoas têm que trabalhar, elas têm que tentar, né? Vai ter empresas trabalhando nisso, já deve até ter empresas trabalhando nisso, mas acredito que vai ser tão caro O investimento. o investimento para se preparar que talvez não compense. Então talvez eles vão focar mais no híbrido. Porque realmente eu acho que é o que mais o Brasil está preparado para ter hoje. Sim. Acredito que o 100% elétrico não é ainda o mais viável. A longas distâncias ainda Pra acaba toda a sendo população. meio, Limita um né? pouco na autonomia, né? Sim, Ele é bom, ele é um carro limpo, ele é um carro sustentável, ele é um carro muito bom, o 100% elétrico. Mas ainda não é a grande população que está preparada para ter ele. Eu moro em condomínio, eu não posso ter um 100% elétrico, eu não tenho de carregar. Então teria que ser um híbrido. E move toda uma cadeia, né? A gente fala do carro, mas o quanto envolve um carro elétrico? É a instalação na residência. Quem mora em condomínio tem essa dificuldade. Onde Se o trabalha. condomínio não está adaptado para Não dá essa tecnologia, assistência, né? Não tem vai. como, né? Então acho que no mínimo uns 10 anos aí, o 100% elétrico não vai vingar. Mas o Porque já é uma híbrido- realidade, né? Deixou de ser um futuro. O pessoal fala, um futuro já deixou de ser um futuro. É uma realidade hoje o que a gente mais vê veículos elétricos rodando aí. Mas o híbrido eu acho que ainda é um... E eu acho que, eu acho forte que o no híbrido mercado. ele vai se sobressair até mesmo pela questão do governo. Acredito que não existe investimento na rede elétrica para uma frota de 100% elétrico hoje no Brasil. Então, o Brasil em si vai precisar do motor híbrido para poder gerar a energia para essa frota que se estima, né, poder rodar direitinho pelo Brasil, porque o 100% elétrico vai precisar de muito investimento de todas as partes. De governo, de estatais, de privado, de condomínio, empresas. Então, acho que vai demorar muitos anos ainda para se ver uma frota É uma elétrica. estruturação da sociedade, né? Na verdade, né? pra Mas poder- acredito que o híbrido é a realidade. O híbrido é a realidade e acredito que tem tudo para crescer mesmo. Tem ainda recursos para se explorar e eu acho que vai dar certo, sim. Ótimo. Bom, então já falamos um pouco da parte técnica aí. Agora eu fiquei curioso com que ele falou que tem umas histórias engraçadas para Pois contar. é, né? Eu tô Quero aguardando essas saber o histórias que que é engraçadas aí isso também, né? A gente trabalha em concessionária há muitos anos, né? Então a gente acaba
vivendo algumas histórias, né? Umas do passado, umas mais recentes, né? Mas acaba sempre tendo uma questão, né? Ou outra aqui pra gente dar risada. Eu tenho, sim, umas duas histórias mais que me marcaram, assim. Uma é de uns 2 anos atrás e uma é mais recente desse ano mesmo. Eu estava atendendo um cliente se não me engano era um Cronos. E tinha um barulho que ele chegou reclamando, mas chegou muito brabo. E eu tenho que testar o carro com o cliente na recepção, né? Testei com ele. E ele fazia uma curva e algo rolava assim embaixo do banco dele. Eu olhei, não era no carpete, era embaixo. Eu falei, olha, seu carro tem alguma coisa na chapa ali correndo embaixo do carpete. Ah, mas veio de fábrica assim, então. Eu falei, olha, dificilmente. O senhor reparou só agora, então não deve ser. Mas deixa aqui que a gente vai desmontar o banco aqui, tirar o carpete e ver o que é. Quando a gente passou pro mecânico responsável por fazer o serviço, removeu ali removeu o banco, removeu o carpete, os plásticos, ele achou um rebite, aqueles rebite de calha, assim, Sim. e me chamou. Ele falou, olha, isso aqui tá rolando embaixo do carro. E eu acho que tem mais. Isso aqui tava muito difícil o acesso. Daí eu falei, então para aí. Isso aqui não é do carro. Nenhuma fábrica usa rebite. Já avisa o consultor para informar o cliente. Ó, tem mais. A partir de agora, a gente vai começar a cobrar se você quiser tirar todos. Porque vai ser um trabalho bem mais abrangente. Vamos ter que desmontar todo o interno do carro. O homem não aceitou por ligação, brotou na concessionária e fez um escarcéu, um show. Meu Deus do céu, o que vocês estão pensando? Vocês colocaram isso aí no meu carro, vocês estão tentando me sabotar. E daí eu fui tentar conversar. E era só um rebite ainda. Era só um, mas nós já achado todos aí. Mas nós já sabia que tinha mais, porque nós continuamos andando com o carro e continuou rolando ainda. E a gente, tentei acalmar o cliente, falei, olha senhor, estou tentando explicar, isso aqui não é de carro, isso aqui não tem fábrica que use rebite em automóvel. Isso aqui é uma coisa mais grosseira, mais residencial, industrial. E ele bateu no pé, não, porque isso aqui é do carro, é do carro, é do carro. E eu comentei com ele, falei, olha senhor, isso aqui, a minha primeira utilização que eu vi na minha cabeça é calha de telhado. O senhor, por acaso, deixou no bolso da sua calça, fez alguma manutenção no seu telhado, alguma coisa, ou na sua casa, alguma manutenção, e não caiu e não correu pelo cinto, porque parecia que tinha corrido pelo cinto de segurança. Sim. E entrou por dentro do carpete. Ele parou e me olhou assim uns segundos quieto. E eu, o que eu falei de besteira? E daí ele ficou olhando assim, quando veio ele... Me dá meu carro que eu vou embora. Me desculpa. Eu contratei um calheiro semana passada. Esse cara andou no meu carro. Acho que ele tomou uma golpa. Cara. E nós... É possível. Acho que ele tomou uma guampa, é o melhor, né? O comentário. Acho que eu tomei uma guampa. Acho que foi corno. E nós ficamos assim, ó. Eu digo que sim, digo que não. Eu falei, tudo bem. O senhor quer que retire os outros? Não. Pode deixar que agora o calheiro vai tirar. Monta meu carro que eu tenho que ir embora. E saiu com pimentão loucura, cara. E nunca mais apareceu. Ai, que louco. Mas pra te ver, né? Não, e o quão difícil é um diagnóstico de carro, né? A gente traz isso pro lado engraçado, mas creio que na hora deve ter sido bem tenso. Tenso, muito tenso. Muito tenso. E até porque tu falava, né? O barulho é de água. E aí, pô, tu tira um rebite. O quão difícil é um diagnóstico de um técnico, né? E tentar provar que a concessionária, ela é uma extensão da montadora. Mas a gente, ainda assim, é independente. Então, a gente também precisa se manter. A gente também precisa pagar as contas. Então, alguém tem que pagar esse serviço. Alguém tem que pagar o mecânico para fazer o serviço. Se não é a fábrica em forma de garantia, tem que ser o cliente. E tentar explicar para o cliente isso é um desafio. É um desafio e eu acho que isso é muito... Eu vou voltar até num ponto que eu gosto de falar, porque as pessoas elas focam muito em comprar o produto. Mas quando se trata de manutenção, as pessoas elas estão sempre com a mão fechada. E assim, falando de carro, é segurança. É segurança. Eu acho que tem 2 pontos aí, né, que o Alan pode explicar um pouquinho melhor para nós, mas é o preço, né, que o pessoal não quer, e o tempo, né?
né? Dificilmente o pessoal, um diagnóstico, alguma coisa, o pessoal quer deixar mais tempo na concessionária. Eu acredito que é isso que o Alan, como chefe da oficina, deve ter a dificuldade com o cliente do cliente entender essa parte. Queria que tu comentasse um pouquinho como é que é a questão do cliente, eu vou deixar meu carro aí, quanto tempo, que nem tu falou, um diagnóstico não é tão simples de achar, né? Então, Sim. isso que é a parte de explicar para o cliente, né? Que é mais difícil. Né? O maior desafio que a gente enfrenta hoje é o cliente priorizar a oficina. O cliente ele prioriza tudo. Ele prioriza a escola do seu filho, prioriza o seu trabalho, prioriza um médico, mas ele não prioriza a manutenção do seu carro. Então ele tenta encaixar a manutenção do carro dele a qualquer custo no menor tempo possível. Então a gente precisa tentar explicar para o cliente que realmente precisamos de um tempo maior do que ele planejou, porque na cabeça dele é rápido. O carro é zero, pouco rodado, então deve ser muito simples. E não é. O carro, quanto mais moderno, mais complexo se torna o diagnóstico. Então a gente não consegue hoje explicar para o cliente, às vezes, que sim, o seu carro precisa ficar aqui mais tempo porque é complexo. E outra parte também que ajuda o cliente a pensar isso é a internet. Hoje eu vejo que a internet, ela criou um monte de mecânicos. Mecânicos do YouTube, né? Os famosos estão aqui. Daqui a pouco tem Doutor, até canal. Doutor Google. Doutor Google. Então, a internet, pela magia da edição, da forma como as pessoas também tentam vender a sua mensagem, acaba criando uma falsa ilusão que é fácil. Tudo é fácil. Mas um vídeo gravado ali que tem 2 minutos, às vezes a pessoa demorou 10 horas para gravar aquele vídeo de 2 minutos. Então isso dá uma sensação falsa de que é fácil, que é rápido, que tu corta e já está desmontado. Ou que é muito fácil chegar naquele ponto que a pessoa está apontando no vídeo. E isso está criando essa cultura nas pessoas de que tudo é muito rápido. E não é. Às vezes chegar naquele componente do vídeo que tu assistiu em casa, antes de levar na oficina, a pessoa desmontou 1/3 do motor para chegar ali. Só que isso no vídeo não apareceu. Então a gente vê muito isso hoje. Então essa acho que é as duas coisas mais importantes. É a falta de priorização mesmo do carro na tua rotina. Tu prioriza tudo, menos o carro. E a internet te induzindo a acreditar que é rápido e que é fácil. Sabe que eu caí num golpe desses uma vez, né? Meu primeiro carro, né? E tinha arrebentado o cabo de embreagem. E eu vou pegar o Google, vou dar uma olhadinha aqui e vou ver como é que faz essa manutenção, né? Mas isso aqui é fácil, isso aqui eu sei fazer. Eu solto 2 parafusos aqui, vou lá no pedal do acelerador, barbada. Cara, eu soltei o primeiro parafuso do pedal do acelerador, o cabo fez assim, ó. Eu disse, e agora, cara? Não tá igual o vídeo, o que eu faço? E pior é que isso ilude muito, tu tocou num ponto sensacional. As pessoas olham um vídeo editado de 2 minutos, tá, mas isso aqui é fácil, eu solto aqui e vou ali. Mas não é a mesma coisa. Exatamente. O cara preparou aquele Ou vídeo, talvez né? aquela piada, né, que tem assim, tá vendo os parafusos aqui? E o cara vai lá e solta. Não solte os parafusos. Exatamente. Mais ou menos por aí. Se você soltou, agora não bote. Agora daí tá não o cara bote, lá tá colocando botando de novo. Meu Deus do céu. Então acontece muito isso. E é o nosso hoje cenário atual. O cliente ele chega já dizendo para nós o que é o problema. Isso aí é tal coisa. Mas o senhor levou na oficina, já tem um diagnóstico? Não, isso aqui eu tenho tal coisa, eu vi na internet. Então, às vezes, tu tem que tentar... O maior trabalho não é achar o problema, é explicar para o cliente que não é tão simples. Sim. Ele precisa deixar o carro que não é tão simples. E por que estamos cobrando talvez aquele valor? Porque na internet ele achou que era muito fácil fazer. O rapaz do vídeo fez no chão. Tem até uma piada também bem legal com o chaveiro, né? O chaveiro vai ali, tu tá 2 horas esperando, chega o chaveiro, vai ali, 2 minutinhos, tá pronto, R$300. Não, mas R$300 por isso? Pois mas o senhor tá me esperando 2 horas, se fosse fácil fazer. É o conhecimento. Então acontece muito isso, é muito comum acontecer. E a gente tá vendo que é uma tendência. Sim. As pessoas estão indo para esse caminho. E Alan, me diz uma coisa aí, voltando agora para uma parte de estratégia de oficina, né? Como que funciona hoje tua equipe lá? Como que vocês fazem a divisão de serviços? Tu tem técnicos especialistas em diagnósticos, os caras que se focam mais em revisão? Como que é feito aí a tua rotina mesmo? Compartilhar um pouco aí. Bom, a nossa rotina ela é um pouco diferente hoje da rotina que tinha nas concessionárias que eu trabalhava no passado. O mercado exigiu que os mecânicos não fossem mais só mecânicos. A gente chama de mecânico porque é tradicional. Mas hoje um mecânico ele não pode ser só um mecânico. Ele tem que ser um geometrista, ele tem que saber fazer balanceamento, ele tem que entender de elétrica e ele tem que entender de ar-condicionado.
para trabalhar na nossa oficina, ele precisa ser completo. Ele não precisa entrar completo. Nós damos o treinamento. Mas ele tem que estar apto a aceitar ser completo. Então a gente está tendo uma dificuldade até em achar alguns novos profissionais para agregar no nosso time, porque eles não estão vindo com esse preparo ou estão ficando impactados com a nossa exigência, que tu vai ter que aprender a fazer tudo. Antigamente tinha mecânico, eu mesmo já fui mecânico, já fui eletricista, já fui instalador de acessórios, cada um no seu box. Hoje não, hoje a gente tem que trabalhar com tudo. Hoje o mecânico Ele ele tem um conhecimento sai, geral. ele sai de um mob, trocando uma correia dentada, ele vai para uma Ducato, fazer uma embreagem, ele vai para um fastback, mexer no ar-condicionado, tudo no mesmo dia. É muito complexo, Então né? é A muito rotina complexo. da oficina, ela Então, é muito... ele pega uma revisão de 30 mil quilômetros de um Pulse, por exemplo, toda a lista de itens que tem, desde reclamações ou complementos, ele tem que fazer. Não tem na minha equipe hoje passar bastões. A pessoa que pegou a ordem de serviço vai começar e terminar o carro. Então é assim que a gente trabalha hoje. E assim eu consigo ter uma melhor divisão de serviço, porque eu sei que todos são aptos, e também eu não fico refém. Porque se eu tenho só uma pessoa que faz Ducato, por exemplo, essa pessoa não pode sair. Ou ela não pode adoecer ou tirar férias. E daí eu vou ter que perder a agenda de Ducatos. Então, assim, eu tenho um giro completo e todos são aptos a fazer qualquer serviço. Uns têm mais dificuldade Sim, que sim, outros, sim, né? sim. Uns têm mais gosto por mexer em painéis, uns têm mais gosto por fazer embreagem. A gente entende, eu entendo, eu consigo ver que cada um familiariza melhor. Até para te fazer a divisão do serviço eu não, dentro. se tu me falar assim, Alan, eu não gosto de fazer painel, eu vou dizer pra ti, tudo bem. Esse tu vai ter que fazer, porque tá na tua agenda. O próximo eu já vou pensar, talvez eu largue no Gustavo. De uma forma Sabe? estratégica. Pra não judiar também, né? Sim, Porque sim, sim. a pessoa, às vezes, não, ela é mais bruta, ela é um pouco menos sensível aos plásticos. Sim, sim, E daí sim, sim. é melhor não passar pra ti do que danificar o painel. E daí tem mais um trabalho depois de ter que trocar peça, né? Então a gente consegue sentir, mais ou menos. Mas eles têm que saber fazer. Eu acho que tu tocou num ponto bem importante, que é ter especialistas em determinados assuntos, mas uns conhecedores gerais, né? Até porque vai ter momentos que o teu especialista em, sei lá, geometria não vai estar e tu vai ter o cara que é mecânico, mas ele vai conseguir suprir. Exatamente. Até Talvez o não que na foi mesma falado excelência. no nosso primeiro episódio aqui, que o Gilvan lá, o diretor, falou, ele não precisa saber, né? O Alan não vai precisar saber, ele tem que ter as pessoas que sabem cada parte ali, um pouco de Exato. cada. O saber, ele é talvez muito mais complexo, mas ter o conhecimento, nem que seja ele superficial, para entender o andamento e como funciona, até para te saber onde tu pode explorar mais uma pessoa, até onde ela pode ir, até a capacidade do próprio profissional, né? Exatamente, porque tem crescimento também, né? A oficina, ela tem degraus, né? Pra te se explorar e também crescer, né? Então, eu mesmo não vou durar para sempre na concessionária, né? Então, Esperamos que dure, né? mas não, a gente também não Não é de ferro, não é né? de ferro, né? A gente também fica Claro. doente, tira férias, né? Sim, sim, Então a sim, gente sim. precisa ter pessoas aptas para suprir a gente também. Então a gente tem que treinar essas pessoas. Eu sou um que todo mundo que trabalha comigo sabe. O meu lema é não guardo conhecimento. Excelente. Eu não sou uma pessoa que guarda conhecimento. Tudo que eu quebrar a cabeça hoje para resolver, eu vou chamar todo mundo e vou explicar como é que eu fiz. Porque amanhã eles mesmos podem fazer sozinhos. Então eu trabalho dessa forma. E a gente aprende muito ensinando, né? Tem gente que guarda para si, com medo de ser substituído. Eu não tenho esse medo. Eu ensino até porque minha cabeça já não comporta tanta coisa mais. Então E é eu muita preciso informação, deixar os né? meus HD externos memorizar também um pouco. Eu falo, decore isso aí. Isso aí tá acontecendo bastante. Porque às vezes a gente falha, né? A nossa Sim, sim. memória E tu falha. tá em duas marcas, né? Uma marca É. off-road, que é a Jeep, né? Que ela é uma marca um pouco mais robusta, assim, no estilo de utilização do carro. E aí tu tem a própria Fiat, que tem os veículos como Argo, Cronos, que são veículos mais urbanos. E públicos bem distintos.
Muito distinto. Isso, e é importante que todos tenham esse conhecimento, bem como tu falou, pô, o cara vai lá e pega uma Ducato. E aí, não, agora sai da Ducato e vai fazer uma revisão num mob. Muda totalmente, Muda a né? cabeça. Um é diesel, Totalmente. um é diesel quase pesado e o outro é um motor muito, muito pequeno, frágil, que precisa de atenção. Então, é complicado tu achar Sim, pessoas que sim, sim. consigam desenvolver 100% essa divisão e seguir, né? Mas a gente consegue, a minha equipe é muito Sim. boa, a gente treinou bem todos eles e eles são todos aptos a fazer qualquer serviço. Ah, que fantástico. E a Jeep ela é uma marca mais desafiadora, eu diria, porque até pra mim, porque todo mundo do mundo automotivo, do ramo de oficina, tanto do reparador externo quanto dos funcionários, é tudo igual, é tudo igual. O Renegade é o Uno maior. Não é, não é. Eu mesmo aprendi isso no pior jeito, que não é. A gente descobriu trabalhando que os carros têm sim as suas diferenças e são gritantes. A gente só achava que era igual até mexer. Quando mexe, tu descobre que não é igual. O scanner pode ser o mesmo, mas é outras funções. Então é muito diferente. O mercado ele é muito extenso, né? Muito extenso. Tá chegando no fim o nosso programa aí. Eu estudei o convidado, né? Então eu conheço, o pessoal me contou ali dele ali. Então, falar um pouco do pessoal do Ala, né? Tudo que tu falou isso aí, tu tem o teu filho lá, o Vitor. Tu acha que o Vitor vai seguir o caminho do pai, ser um mecânico, chefe de oficina? Ou tu quer outra coisa pra ele? Só pra nós finalizar isso. Eu até brinco com as pessoas familiares, amigos, me perguntam, né? Eu não gostaria que ele fosse. Sinceramente, eu gostaria que ele trabalhasse com a mãe. A minha esposa é biomédica e eu gostaria que ele seguisse os caminhos da mãe, da área de saúde, que trabalha com ar-condicionado, trabalha limpo. Porque, por mais que seja uma funcionária, a gente trabalha num ambiente muito insalubre. Então, é muito frio no inverno, é muito calor no verão, é sujo, é barulhento. Quando tá chovendo, os carros vêm pingando na nossa cabeça. Então eu não gostaria. A gente sempre quer o melhor pro nosso filho, né? Então eu gostaria que ele seguisse o caminho da mãe. Mas tá no sangue. Ele tem 4 anos hoje, ele só fala de carro. Quando eu E levo eu já ele. sei, Lucas, que ele acelera uma gaiola na praia. Hein? Já tô sabendo que esse guri. Já é acelerado, já desde Não, o novo. guri é Ele tem tinhoso, uma gaiola o na guri é praia aí tinhoso. que ele faz sucesso. Eu tenho um bug também que eu comprei pra brincar com ele também. Então, um quadriciclo também. Meu pai construiu um quadriciclo e ele é apaixonado também. Então, Que legal. ele é inevitável. Eu tentei blindar ele, mas não adiantou. Ele gosta de ferramenta de plástico, ele fica mesmo vidrado quando se fala de carro ou moto, tudo mais. Então, eu acho que eu não vou ter como vencer Fugir essa muito, batalha. né? Fugir. Não. Tá no sangue. Fechou então, Alan. Cara, queria te agradecer imensamente. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso Obrigado. convite, Eu que compartilhar um agradeço. pouquinho. E aí a Principalmente gente tu tem. fazer essa troca, esse compartilhamento aí da tua experiência aí pra nós é muito bom o pessoal que tá nos vendo e ouvindo aí, então o pessoal também tira suas dúvidas, né? Sim. Claro, com E a certeza. gente tem. A gente geralmente encerra com 2 perguntas, né? Qual o recado que tu deixa pro nosso público aí? O que tu deixa de dica, de conselho? E isso é de regra geral, tá? Não precisa falar especificamente de alguma coisa, mas qual o conselho que tu deixa? E quem tu gostaria de ver sentadinho aí na tua cadeira para poder contar um pouquinho da sua história? Então, eu vou dar um recado, então, uma dica, então, especificamente para um público. Porque, assim, ó, a gente está reformulando a equipe, né? A gente está aumentando a equipe. Então, a gente está fazendo entrevistas e a gente está percebendo que as pessoas estão com... As pessoas novas, elas estão vindo com um pouco de dificuldade ou uma ilusão. Então, eu vou dizer assim, ó, uma dica para quem é novo, na geração dos 20 anos ali, 20 até 25, e quer entrar numa oficina, quer entrar numa concessionária. Não use atalhos. Aceite entrar de auxiliar, de estagiário, porque a oficina vai te cobrar depois a base. E se tu não tiver a base, tu não vai conseguir se manter. E hoje as pessoas dessa geração, elas estão vindo com atalhos. Elas estão vindo com a pressa de querer pular níveis. E isso está provando
na nossa realidade que o pulo não se sustenta. As pessoas acabam caindo porque falta base. Então, essa é a minha dica. Não use atalhos. Aceite trabalhar no básico e ir crescendo. Show de bola. E agora, quem é o nosso convidado aí que tu gostaria Próximo. de ver? Nosso próximo convidado aí que tu gostaria de ver sentadinho nessa cadeira? Eu aí? tenho muita vontade de ver um rapaz, um amigo meu, que ele é envolvido no nosso ramo, mas não diretamente dentro da oficina. Ele é mais externo, mas ele engloba muito a nossa necessidade de parte química. Eu gostaria de ver o Célio, da Braso, aqui para explicar melhor como é que funciona a parte de fornecimento de químicos para as revisões, esses produtos que a gente coloca no tanque para melhorar ou para limpar o motor. Então eu gostaria de ver ele, porque tem muita gente com dúvidas sobre isso, eu acho que seria muito bom. Oh, excelente. Já fica o convite então né? aí, Célio. Te aguardamos quando quiser vir aqui, sentar nessa cadeirinha, contar a tua história. Vai ser uma honra poder estar te recebendo aqui. Quero ver, Célio, hein? Quero ver tu aqui, Célio. E aí, Gustavão, estamos chegando então Fechou mais encerrando. Sempre agradecendo e lembrando que esse programa é gravado aqui no Atitude Vídeo Produtora. O melhor estúdio, eu já tô jogando lá para cima porque é o melhor estúdio do Brasil, não é nem de Canoas, Rio Grande do Sul. Cara, o que vocês quiserem fazer, esses caras conseguem aqui. O estúdio é fenomenal. A gente consegue ficar até mais bonito no vídeo, né? Também não vamos exagerar, né? Também forçar muito não, né? Mas é importante falar eu não estava falando sobre a Atitude Vídeo Produtora, que a gente fala muito sobre o estúdio, mas esses caras, eles trabalham de forma híbrida. Então, se vocês têm algum evento, se precisam que eles vão até vocês, né, para fazer as filmagens, enfim, casamentos, o que vocês precisarem, esses caras, eles são fantásticos e vão dar uma assistência aí para vocês. E lembrando também da Start Sublimação, da nossa amiga Adriana, que é quem faz aqui para nós as nossas canequinhas, as nossas camisetas. É uma pessoa fantástica, com uma equipe fantástica lá também para fazer essa parte de sublimação para vocês. Encerramos por aqui, então. Sigam eles, né? Sigam nós. Sigam eles e sigam nós. Sempre Muito esqueço importante, essa parte, né? cara. Sempre esqueço essa parte. Temos que vender o nosso peixe aí, né? Exatamente. Não deixem de nos seguir, @ProjetoPilotoBR. Sigam também e se inscrevam, por favor, no nosso YouTube lá, que é muito importante. Que nem diz pra a minha nós. filha, ative o sininho. Ative o sininho. É muito importante para nós, pessoal, para manter esse projeto ativo, né? Então é importante que vocês demonstrem lá na plataforma que vocês estão gostando. E mais uma vez... E também, né, Lucas, aproveitando, né? Deixe comentários lá também, né? De melhorias, de o que vocês querem, o assunto que vocês querem que seja o próximo do convidado, né? Então isso temas, vai nos ajudar a montar também isso aí e vai ficar interativo com todo mundo. E até mesmo perguntas, né? O que é interessante, tenho dúvida Eu fiquei com uma disso e dúvida, tal. né? A gente vai atrás aí e tenta conseguir o melhor conteúdo para vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Alan, muito obrigado pela tua participação. Obrigado Foi pelo muito convite de esclarecedora para vocês. nós aí. Obrigado. Espero palavras. ter ajudado. O tempo é curto, mas a gente tentou fazer um mais resumo. rápido Um possível resumo. fazer resuminho, tá bom? Beleza. Obrigado. Pessoal, Obrigado, fiquem gente. com Deus e até a Tchau, tchau. próxima.